batizar a criancinha no braço da mãe, coisa mais linda. E por falar nisso, eu sou muito grato a Deus e aos meus pais, viu? Eu fui batizado com 1 mês. Eu digo, glória, 1 mês e pouquinho, porque eu nasci 21 de fevereiro e fui batizado 26 de março. Olha, 1 mês e uns dias. Digo, glória. E até hoje, eu digo isso com muita alegria, viu? Até hoje eu tenho a roupa do meu batismo, fui batizado. No dia que eu me ordenei, minha mãe guardou, quando eu me ordenei padre, ela me deu de presente. Pensa na emoção. Teve um dia desse que eu falei na homilia, lá na missa da minha paróquia, Jesus ressuscitado. A pessoa foi cantar, antes de terminar a missa, eu chamei o sacristão, eu mandei ele buscar a roupinha. Quando eu mostrei a roupinha, eu vou bater palma na missa. Esse tamanho, olha, coisa mais linda do mundo. Às vezes, quando eu levo a lavanderia assim, ela vai amarelando, né? Aí eu levo a lavanderia assim, que é uma relíquia. A roupa do batismo, quando batismo, eu sempre digo a mãe, guarde a roupinha, porque a roupa que a gente se batiza, ela se torna relíquia. O que é uma relíquia? É um objeto sagrado. Por que se torna relíquia? Porque a roupa do batismo, ela tem um simbolismo. A roupa do batismo, é por isso que a igreja recomenda que seja roupa branca. A roupa do batismo simboliza que agora eu batizado, olha que bonito, eu estou revestido de Cristo. A minha veste é Cristo. Eu fui revestido por Ele. E eu tenho que conservar esta veste até o último dia da minha vida, que é a veste da santidade, da pureza, olha, de filho de Deus, a importância da veste batismal. Por isso que a roupinha do batismo se torna relíquia. Eu sempre recomendo a mãe, guarde a roupa, coloca numa caixinha, não se pode usar mais aquela roupa do batismo, porque ela se tornou relíquia, e relíquia é algo sagrado. Por que eu estou falando do batismo? Porque eu disse que a gente entra na igreja, a porta de entrada da igreja é o batismo. Fala nisso, em algumas igrejas antigas, eu me lembro agora, por exemplo, da igreja de São Cristóvão, no centro da Vitória, eu fui para lá. Nas igrejas antigas, a pia batismal, veja, ela fica na entrada da igreja, aliás, na nossa época, eu sou da paróquia de Jesus ressuscitado, fica na entrada da igreja, mas já não ligaram para olhar, não foi, Por que a pia batismal, o lugar dela é na entrada da igreja? Eu acabei de dizer, olha, na Jesus ressuscitado, em algumas paróquias, se você for olhar, a pia batismal, ela não fica do lado do altar, ela fica na entrada da igreja, olha. Na nossa, é assim, ou daqui do lado direito. Por que a pia batismal, ela deve ser colocada na entrada da igreja? Eu acabei de dizer, porque eu entro na igreja pelo batismo. Olha o simbolismo. Por isso que a pia ela deve ser colocada na porta de entrada da igreja. Para lembrar disso, quem é batizado se torna membro, filho da igreja e, claro, consequentemente, filho de Deus. Obrigado. Então veja, eu entro na igreja pelo batismo. Então vamos lá. Levante a mão aqui quem é batizado. Todo mundo, né? Por glória. Se não é, basta tragar água, batiza agora. Então, já que nós somos batizados, então nós somos, veja, membros da igreja. Vamos chegar lá, vai chegar já em Maria, viu? Vamos lá. São Paulo, quando vai falar da igreja de São Paulo, ele usa uma imagem muito bonita que todo mundo entende que é a igreja. São Paulo diz que a igreja é o corpo místico de Cristo. Pronto. Então São Paulo fala da igreja usando a imagem do corpo. Mas vamos lá. O corpo tem cabeça e tem os membros. Não é assim o corpo? Vamos lá. Quem é que governa o corpo? A cabeça governa o corpo.
para dizer que, claro, é um corpo espiritual. Corpo, cabeça e membros. Vamos lá. O nosso lugar nesse corpo, que é a igreja, é de que forma? É como cabeça ou como membros? E quem é a cabeça da igreja? Pouco sabia. A cabeça é Cristo. Os membros somos o corpo. Olha o corpo. Então veja que imagem bonita. A cabeça é Cristo, nós somos os membros. Eu disse há pouco que quem governa o corpo é a cabeça. Quem governa, então, já que Cristo é a cabeça da igreja, quem é que governa a igreja? Ele não é a cabeça? Vamos chegar em Maria agora. Maria é mãe de Jesus. Vamos ligando as coisas. O que Jesus é da igreja? Ela é mãe de Jesus. Então ela é mãe da igreja. Se ela é mãe da cabeça, ela consequentemente vai ser mãe dos membros. Porque existe corpo, vamos lá, só com a cabeça. Existe corpo só com os membros. Para ser corpo tem que ter cabeça e membro. Aí forma um corpo. Está claro? A junção cabeça e membros formam um corpo. Então, já que ela é a mãe da cabeça, ela também é mãe dos membros da igreja. Viu? Por que Maria é mãe da igreja? Porque ela é mãe da cabeça da igreja. E ela é mãe só da cabeça da igreja? Não. Ela é mãe da cabeça e dos membros. Então, a conclusão, ela é mãe de Jesus e é também a nossa mãe. Olha o evangelho que a gente ouviu agora. Jesus na cruz, veja. Então, eu já disse que na cruz nasceu a igreja, do lado aberto de Jesus. Quem era que estava na hora que a igreja nasceu? A mãe. Não podia faltar. Quem era que estava no Pentecostes? Os apóstolos e Maria. Atos dos Apóstolos. Olha, os apóstolos perseveravam em oração juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Pronto. E por que a igreja tem esses dois momentos do seu nascimento? O primeiro é na cruz. Ela nasce do lado aberto de Jesus. No Pentecostes, ela recebe o quê? O que a igreja recebe no Pentecostes? O Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, veja, ele fez um pedido aos apóstolos, quer dizer, a sua igreja aqui na terra. Como foi que começou a igreja aqui na terra? Quem é o fundador da igreja? Jesus. O primeiro grupo da igreja aqui na terra, qual foi o primeiro grupo? Os apóstolos. Dos apóstolos, aí a igreja foi crescendo. Mas começou, veja que interessante, a igreja começou com quantas pessoas? 12. E uma mãe. Olha a mãe da igreja. Começou com 12 e com uma mãe. Então a igreja tem, olha como é linda, a igreja tem um fundador, uma mãe e os membros. Está claro? Tem um fundador, agora vocês vão dando os nomes. Um fundador da igreja, quem é? A mãe da igreja, os membros da igreja. Nós, todo mundo é batizado, é membro da igreja. Ela começou com os apóstolos, mas não ficou só com os apóstolos. Está claro? Começou com os apóstolos. Pronto, a igreja está fundada. No Antigo Testamento já existia a igreja? Sim ou não? Não estou falando do Antigo Testamento. Não. Se quem fundou foi Jesus. Porque se eu digo, não entendi, membro, todo mundo é membro da igreja, entende? Todo mundo é membro da igreja. Ela fala de São José. Agora é claro que tem uns
destaque pela missão que ele recebeu. Nós vamos falar já sobre isso, mas vamos entender essa imagem da igreja, que aí a gente vai entender Maria como mãe da igreja. Vamos lá. No Antigo Testamento não existia igreja. Veja, no Antigo Testamento existiam as tribos de Israel. O povo de Deus era congregado nas tribos. Já era uma prefiguração da igreja. Tem até aquele canto bonito: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Pronto. O povo de Deus no deserto já era uma prefiguração da igreja. Pode prestar atenção: o povo de Deus ele está sempre congregado. O povo de Deus nunca está disperso, está sempre reunido, porque a igreja é isso, é a assembleia congregada em nome de Cristo. A igreja não é um povo disperso, não. Ao Antigo Testamento, quando o povo sai do deserto, já é organizado em tribos. Tribos seria o quê? Seria não, comunidades. Veja como é que está a igreja de Cristo hoje. Como é que a igreja é organizada hoje? Em mesma coisa. Em paróquias, em dioceses, comunidades. Não é interessante? Olha, veja a imagem do Antigo Testamento. É a mesma. Olha, organizada em tribos. Olha, as 12 tribos de Israel. Seriam as 12 paróquias. Interessante. E Deus já vai se comunicando com o seu povo desse jeito. Quando chegou o Novo Testamento, veja o que Jesus faz: chama os 12. Por que ele chama os 12? Porque agora ele vai fundar a igreja como sacramento de salvação. Veja, usando a mesma imagem do Antigo Testamento. Os 12, aí os 12 primeiro passam pela escola. O processo é lindo demais. Primeiro nosso Senhor chama, não é assim? Passa pela praia, tem 2 pescando, chama. Ou vai para a praia da Atalaia, tem mais 2, chama. Vai na coletoria de impostos, em Itabira naquela época, não sei se alguém trabalhou aqui, mas em Itabira naquela época chamava exatoria. Exatoria? Está vendo? Aí Jesus vai na exatoria, aí chama Mateus. Interessantíssimo. Ele escolhe quem ele quer. Não é a gente que escolhe, quem escolhe é ele. A iniciativa é dele, o dom é ele. Quando tinha 12, pronto. Por que ele escolheu 12 e não 15 ou 20? Por causa das 12 tribos de Israel. Percebam que dá continuidade. A história da salvação, ela não é interrompida, ela continua. Olha, por que 12? Poderia ter sido 10, 20, mas 12 por causa das 12 tribos. Olha, no Antigo Testamento, o povo de Deus estava organizado nas 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus está organizado na igreja a partir dos 12 apóstolos. É interessante? 12, o número 12. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro. Quando eu era padre, lá no Marcos Freire, Nossa Senhora do Socorro. Aí, uma missa, o evangelho era sobre a escolha dos 12. Aí, na homilia, eu tomo que falo de 12, e era bem uma época de eleição. Aí, tinha um candidato a prefeito que não emprego era 12. E ele estava na missa. E eu estou inocente, eu falando de 12. Aí, quando terminou a missa, ele foi na sacristia, o candidato. Aí, disse assim: padre, a melhor homilia que eu ouvi até hoje. E eu estou inocente. A melhor homilia que eu vi até hoje foi essa. Juro, eu uma inocência, falando de 12 apóstolos, né? Diga, você acaba de curar. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro dessa história. E ainda bem que eu estava inocente na história. Acabei ajudando o bom, bem interessante, porque 12 por causa das 12 tribos. Sim, vamos lá.
chamou 12. Veja, quando completou 12, ele parou de chamar. Olha a ideia da igreja. Olha. O que ele fez? Começou a formar. Outra coisa interessante: os 12 tinham que morar com ele. Não é que cada um ficou na sua casa, não. Lembra, por exemplo, Pedro e André, os dois irmãos, olha, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo. São aquele corajoso, viu? E quem não é corajoso, mas não, vou deixar minha casa, deixar minha família, deixar tudo. A proposta é essa. Tem coragem ou não? Viu que tem que ser corajoso? Pois bem, os 12 começaram a aprender com Jesus. Olha, as lições de Jesus, as pregações, começaram a ver os feitos, os milagres, começaram a ser formados. Por que Jesus forma? Porque lá na frente Jesus vai enviar os 12 em missão. E como é que eles vão pregar o Evangelho se eles não sabem de nada do Evangelho? Estão percebendo a pedagogia de Jesus, como é perfeita? Primeiro forma, olha, eles vão acompanhando. Passaram mais ou menos uns 3 anos, porque a vida pública de Jesus começou aos 30. Olha, e com 33 morreu, mais ou menos 3 anos. Vamos lá agora. Antes de subir aos céus, ele fez um pedido aos 12: não saiam de Jerusalém antes que o Pentecoste, que o Espírito Santo seja derramado. Por que Jesus fez esse pedido? Porque os apóstolos, sem o Espírito Santo, não iam conseguir nada. Quem dá força, coragem, quem impulsiona é o Espírito Santo. Por isso a igreja nasceu, na verdade, no domingo passado, no dia de Pentecostes. Veja a diferença. O Evangelho do domingo passado começou dizendo assim: quem se lembra, quem não comeu muito queijo, inclusive até hoje é se lembrar. O Evangelho começou dizendo assim: estando os apóstolos de portas, como a gente está aqui agora, de porta fechada. Olha o detalhe: por que as portas estavam fechadas? Porque eles estavam com isso, medo dos judeus. Por que esse medo? Óbvio, o que fizeram com o mestre podiam fazer com os seus discípulos. Veja que interessante, para a gente entender a ação do Espírito Santo. Então veja, uma igreja com medo ia fazer o quê? Nada. A igreja, veja, por isso que eu falei dos 2 momentos que a igreja nasce: na cruz, do lado aberto, e no Pentecostes. A igreja já tinha nascido, já tinha sido fundada, só que ela estava trancada. Jesus já tinha ido para o céu. Antes de ir para o céu, ele já deixou a igreja aqui na terra, os 12. Só que a igreja lá estava com medo, e com medo ela não ia sair do lugar. Com medo o Evangelho não ia ser pregado de jeito nenhum. Olha a ação do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre cada um. Pronto, acabou tudo. Depois do